Boa noite. Que bom estar com você mais uma vez. Muito obrigado pelo privilégio que você me concede de dedicar esses minutinhos comigo. E nós tivemos estudando anteriormente sobre administração do tempo pessoal, administração do tempo de Deus, administração do tempo santo e administração do tempo do fim. Hoje nós vamos ver o fim, o que significa, a que se refere. Agora, se você não ouviu esses temas anteriores que eu fiz menção nesta relação, você vai, no fim deste vídeo, na descrição dele, eu vou colocar o link e você vai ter acesso a eles. Você pode acessar e assistir. É bom você assistir os temas anteriores, que você vai ter uma luz melhor sobre a compreensão desse assunto que nós vamos estudar hoje. Eu estive vendo, observando, perguntando, fiz uma pesquisazinha para ver o que as pessoas acham a respeito do fim. E cada pessoa parece que tem uma concepção um pouquinho diferente. Perguntei a alguém de uma linha de uma determinada igreja e ele falou assim, olha, o fim é quando vai vir o arrebatamento, na vinda do Senhor, foi o que ele me disse. Perguntei para uma outra pessoa, ele falou, não, o fim é a gente que morre e é o fim da gente, mas enquanto puder a gente tem que lutar. Então essa foi a ideia de uma pessoa. Perguntei uma outra pessoa de um outro segmento religioso, não, o fim é quando, entendeu, o dia do juízo, quando vira o dia do juízo. Bom, interessante. Então, outras pessoas, o fim é no dia da vinda do Senhor. Então, uns acham que não tem fim, uns acham que o fim é a própria pessoa quando morre, é o fim, outros acham que o fim é o arrebatamento, outros acham que é no dia da vinda do Senhor. Bem, mas afinal de contas, o que vai acontecer nesse fim? É fim de quê, afinal de contas? E agora? É fim de quê? É a pergunta. Vamos dar uma olhadinha. Eu tenho aqui alguns textos da Bíblia Sagrada que eu gostaria de ler com você, para a gente ter uma ideia mais ou menos a que se refere, em que nós podemos pegar uma visão bem prática a respeito desse assunto. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, nós vamos encontrar lá bem adiante, nos versos 31 em diante, a gente pega um texto que o nosso Senhor Jesus Cristo usou em uma linguagem figurada, mas é um quadro da realidade futura não muito distante. Ele diz o seguinte, Evangelho de São Mateus, capítulo 25, melhor dizendo, capítulo 25, verso 31 em diante. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. O Senhor, na vinda, se assentará no trono da sua glória. Esse é o primeiro passo. Segundo, e todas as nações serão reunidas diante dele. Todas as nações reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então essa é a primeira parte. Então você vê que os que estiverem à direita, separados, eles vão ser convidados para irem para as boas-vindas, né? Vinde para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por um outro lado, no verso 41, o texto continua, nós vamos pegar o verso 41, diz o seguinte, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Primeiro ponto que eu gostaria de deixar bem claro nesse momento é o seguinte, o propósito de Deus não é destruir o planeta, não é destruir o nosso mundo, não é destruir as pessoas. O propósito de Deus é destruir uma outra coisa,
a origem do mal e o seu segmento e as suas consequências. Deus planejou um mundo de paz e de alegria, um mundo de harmonia, um mundo de tudo bom e tudo bonito. E o inimigo veio e implantou a deturpação, com as suas respectivas consequências. E o propósito do fim é o fim de quê? O fim do mal. A sua origem e os seus adeptos. Então, esse é o fator. Querem ver um texto bem explícito? Nós encontramos em Malaquias capítulo 4. Capítulo 4 de Malaquias. Nós temos uns versos aqui que são interessantes. Vamos dar uma olhadinha? Ele diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, e todos os soberbos e todos os que cometem a iniquidade serão como a palha, e o dia que está para vir se abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhe não deixará nem raiz e nem ramo. O propósito é acabar com tudo que pode deixar uma perspectiva de um ressurgimento da maldade. Deus não quer isso nunca mais. É para acabar, para extinguir mesmo. É para aniquilar o mal. Desde o início. Então, esse é o fator. Agora, diz mais no verso 2 assim. Malaquias capítulo 4, agora no verso 2. Mas para vós, os que temeis ao meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e sarareis e saltareis, como o bezerro da estrebaria. Então, acabando com o mal, vai vir a alegria e a paz para aqueles que confiam e buscam o Senhor. Diz mais, verso 3, e pisará os ímpios, porque serão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Então, você observa que vai acabar mesmo, vai aniquilar, é para não deixar marca, é para deixar limpo de novo, no estado original como foi programado por Deus. Agora tem um fator interessante. Nós estivemos vendo o Evangelho de São Mateus e Malaquias. Verifiquem que a intenção de Deus não é destruir o ser humano. Nunca foi. E nem o planeta, nem nosso mundo, usando essa linguagem. É destruir o mal. É purificar a terra. É renová-la. Só que tem uma coisa interessante. Vamos ver. O apelo que Deus faz para as pessoas, tá certo? A intenção que ele tem, que não é para destruir os seres humanos. Nunca foi. A maior prova que nós encontramos está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33. Esse verso é muito fácil de você decorar. 33, 3, 3. E depois, esse é o capítulo. E o verso que nós vamos ler é o verso 11. O verso 11 é muito fácil de decorar. 1. 33, 11. 3, 3, 1, 1. Não é fácil decorar? Então, veja que bonito o apelo que Deus está fazendo. Ele está fazendo um apelo. Ele diz assim: dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer nem na morte do ímpio, quanto mais do santo. É interessante. Não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ele pergunta. Então, você observa
que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não é isso que Deus quer. Deus quer a vida eterna, Deus quer a salvação, Deus quer você no melhor, Deus quer você no bom. Ele quer tirar de todo o mal, de todo o ruim, de tudo que possa ser desagradável. Você vai encontrar uma infinidade de textos das Escrituras Sagradas que lhe mostra que a intenção de Deus é a melhor para você e que nós é que não estamos atentos ao que Deus está falando. Então, esse é o ponto. Deus quer o melhor e nós não estamos atendendo às advertências, os conselhos, não estão cedendo ao convite que ele está fazendo. Eu tenho aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, e um verso muito importante, muito bonito, mais um apelo de Deus para mostrar de que, na verdade, ele não está intencionado na destruição do ser humano. Olha como que ele diz, olha que palavra bonita. Capítulo 30, verso 19 do livro de Deuteronômio. O céu e a terra tomo hoje por testemunho contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Não, que coisa interessante. Ele mostra os dois caminhos, mas ele faz uma outra coisa interessante. Ele mostra agora um apelo, um convite. Eu ponho diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência. Você está notando a intenção de Deus como que é? Agora, muita gente numa hora dessa, eu aceito, eu quero, quer, tudo bem, então, bom, palavras são bonitas, mas o que prova a palavra é a vida, são os atos. Então, esse é o ponto que nós não podemos deixar de considerar. A mudança de vida é fundamental. Se você aceita, então agora, olha um convite, aqui um apelo que ele faz mais uma vez, mostrando como que ele está deixando bem claro para a gente que a intenção dele é a melhor. Na primeira carta de João, no capítulo, tá certo? 1 João, no capítulo 2, nos versos que nós vamos dar uma lidinha rapidinho, aqui é assim, tá certo? Que nós vamos encontrar esse verso. No verso 15 e no verso 16 e 17. As seguintes palavras são preciosas. Não ameis ao mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se você aceita, agora você vai ter que desprender. Você vai ter que se desligar. Vai ter que viver uma vida diferente. Não vai poder continuar igual àquela vida que estava de antes. De brincadeiras, bem tranquilo, não levando em consideração a nada, e o que vai, e se não deixa por isso mesmo, e nada de a sério, de uma forma bem... Não, deixa as coisas do mundo, deixa as coisas nocivas, deixa as coisas do mal, as coisas que atrai e leva para o mau caminho. Tem que deixar. Ele diz mais assim, nós estamos lendo o verso 15, verso 16. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. A concupiscência dos olhos, da carne e da vida. Não é do Pai, mas é do mundo. E isso aí, meu amigo, se você ceder para isso aí, tu vai para o abismo mesmo. Vai atraindo, e vai chegar no precipício. Não tem outra alternativa. Verso 17. Ainda estou na primeira carta de João, no capítulo 2.
E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, aqui está o segredo. Se você se dispõe, se você entendeu, conforme nós estudamos, estamos vivendo em dias difíceis, as coisas vão ficar pior, nós estamos no princípio das dores, nós temos que considerar que homens irão desmaiar de terror na expectativa dos acontecimentos que sobrevirão, e que isso, a situação é terrível. Agora, que tem uma alternativa, que Deus tem o melhor. Isso aí é só um sinal da libertação, para você aprender a valorizar o bom que Deus tem para te oferecer. Ele está levando você a refletir, para que nesse período, nessa ocasião, você acorda para a realidade. Desperta. Não fique, vão lhe chamar de careta, de cafona, de arcaico, de sem cultura, porque atrás de Bíblia Sagrada, de coisas de céu, de Deus, de salvação. Fica calmo, suporta. Depois da prova vem a vitória. Isso é que é importante. Não se preocupe com isso. Falaram isso com Jesus também. Ridicularizaram ele também. Cuspiram no rosto dele também. No seu nem fizeram assim. Bateram nele. Não bateram nem em você ainda. O que você quer mais? Paulo foi escarnecido. Paulo apanhou pior do que tudo. Então, mas segurou firme. No fim, ele disse: combati o bom combate e guardei a carreira. E desde agora a coroa da justiça está preparada. E não somente a mim, mas todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor. Olha que bonito. Se você ama e aguarda a vinda do Senhor, Ele vai colocar uma coroa da vitória na sua cabeça. Agora, para isso você tem que entender. Dê de seu tempo precioso para Deus, que é mais precioso do que o seu próprio tempo. Dê os seus recursos para Deus, a sua vida, os seus dons, os seus talentos. Se entrega a Deus, a sua vida nas mãos de Deus. Aproveite a oportunidade e viva a comunhão com Deus. Se dedique ao estudo das Escrituras Sagradas. Se prepare. Quando você estiver lendo, estudando as Escrituras Sagradas, a cada palavra, a cada texto, a cada ensinamento, tira a lição prática para a sua vida. Eu procuro colocar na minha vida, quando estou lendo a história lá de Isaac, Senhor, que experiência fantástica, que homem que confiou no Senhor, que foi paciente, que foi perseverante, que aguardou, que foi obediente ao Pai, submeteu ao Pai. Quando eu leio a história de Abraão, quando eu leio a história de Noé, um homem de fé, um homem de confiança, Deus falou uma coisa que era impossível aos olhos humanos, e ele confiou, porque Deus tinha falado, e ele salvou a família dele, e serviu de exemplo para a humanidade. Veja que texto bonito que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Aqui, o apóstolo São Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 15 e no verso 16, nos diz assim: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Aqui Deus está fazendo, através de Pedro, um apelo para a santidade. Santo em tudo, santo a todo momento, santo no falar, santo no vestir, santo no comer, santo no ver, santo no ouvir, santo no trabalhar, santo no estudar, santo no namorar, santo em todas as coisas. Viver diferente do mundo, viver uma vida de santidade. Diz mais no verso 16, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Deus é santo e quer levar pessoas que estejam em um padrão de vida que harmoniza com a vida dele. Esse é o ponto que nós não podemos esquecer. Precisamos de harmonizar nossa vida aos padrões de Deus. Ah, mas ninguém é santo.
Você pode não ser, mas se quiser ser, se torna, não por você, mas pedindo a ajuda de Deus a cada instante. Eu, por mim, estou perdido, mas com Cristo a vitória é indiscutível. Esse é o ponto importante para mim. Sozinho não tem solução, mas com Deus não tem quem me derruba. E por isso que eu tenho que vigiar a cada instante. Por isso que eu tenho que estar me enchendo da palavra. Por isso que eu tenho que estar me abstendo das coisas nocivas, das coisas corruptas, das coisas imorais, das coisas profanas, das coisas que distanciam de Deus. Eu tenho que viver para Deus a cada instante. É esse o caminho, porque eu quero viver para receber o convite. Bem-estar, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entre no gozo do teu Senhor. Você quer ouvir essas palavras também? Então, meu querido, aproveite a oportunidade. Se coloque nas mãos de Deus agora. Senhor, eu também quero viver a comunhão contigo. Me perdoe pela minha vida passada. Diga sim no seu coração. E ajude-me daqui para frente agora a vigiar mais. Me dar mais o estudo da palavra sagrada. Me dar mais a dedicação a abster das coisas nocivas e me entregar inteiramente a ti a cada momento. E se você já fez essa decisão, então aproveita agora e renova essa decisão. Coloca no seu coração: Senhor, eu quero continuar nesse ato de fidelidade, nesse ato de comunhão, nesse ato de transformação, à semelhança do caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero viver assim, pela graça de Deus. Se você quer, diga assim também: Senhor, eu também quero viver assim. Meu telefone está à sua disposição. Para melhor esclarecimento, não perca a oportunidade. Me ligue. DDD 81, telefone 982 070 077. Estou à sua disposição. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana, em nome de Jesus. Amém.